existe por causa da Pinga. A Pinga é o grande projeto do QC. O título das Crônicas Proibidas também foi suplantado pela piada da Pinga, né? Mas como as histórias do Homem do Rodo são todas muito específicas, porque elas vêm de histórias internas e das piadas do QC. Em questão de animação, que por mais que só tenha uma, eu me inspirei bastante em algo mais cartunesco, assim, sabe? Não puxado muito pro anime, que... Avisando agora rapidinho que você pode virar membro do canal. Caso você possa apoiar os projetos que mais gosta saírem com mais qualidade, clique no botão escrito Seja Membro ao lado de inscrever-se. Ficaremos muito gratos com quem puder ajudar e continuaremos nos esforçando para melhorar o conteúdo. E divirta-se com mais um vídeo no canal do Quartel Canvete. Saudações Canvetada, eu sou o Lucas Saguista e hoje faço para vocês a apresentação do documentário do Homem do Rodo, projeto este que nos 2 últimos anos aqui do Quartel Canvete vem fazendo com que nos empenhemos a trazer uma pluralidade maior e que a obra do Caetano seja alcançada e lida por mais pessoas. Então hoje passo agora a palavra para... Olá, meu nome é Débora Fialho Golart e eu sou a tradutora do Homem do Rodo para o francês. Durante o processo de tradução eu tive diversas dificuldades. Uma delas foi então compreender a história por completo e tive bastante ajuda do pessoal do QC nesse sentido para poder então fazer uma tradução bem feita que realmente conseguisse transpor então essa história para o francês e pro jeito dos franceses de falar. Tive que fazer muita pesquisa então sobre o Cavaleiros do Zodíaco também, porque apesar de gostar muito de anime, mangá, essas coisas, particularmente não acompanhei Cavaleiros do Zodíaco, então tinha várias coisas que eu não conseguia captar a referência. E o que me ajudou muito nesse sentido foram os sites na internet dos fãs mesmo, que traduzem então e botam de forma enciclopédica, por assim dizer, as coisas desse universo. E aí pessoal, aqui é o Caetano e estamos aqui mais uma vez para falar sobre o Homem do Rodo. Mas o que nós podemos falar que vocês já não saibam sobre o Homem do Rodo? Eu acho que vale dizer que não é o nosso primeiro projeto. Eu, como desenhista, desenho desde pequeno, ainda que por hobby, e desde pequeno eu faço histórias em quadrinhos, uma das quais seria a história da Turma da Mônica, onde o pessoal se cansa e se junta e dá um banho no Cascão, e no que eles comemoram o banho do Cascão porque ele finalmente está limpo e asseado, eles baixam a guarda e o Cascão se joga numa poça de lama e se emporcalha novamente, e a história termina mostrando como todo esse esforço deles foi inútil. Um dos projetos que eu tenho é a infame Battle Saga, que nesse ano faz 20 anos e é mencionada na 3ª temporada do Homem do Rodo, então é algo que está conosco aí praticamente desde sempre. O Homem do Rodo não é o único projeto que nós trabalhamos, apesar de ser o mais famoso, não é? Além disso, eu tive muita dificuldade com as onomatopeias, mas isso é um problema de tradução, então é um problema que todo tradutor encontraria, não só eu, porque cada país tem a sua onomatopeia, cada língua, enfim. Outra dificuldade interessante que eu tive foram com as expressões idiomáticas. Por exemplo, como que eu poderia traduzir seu caba para o francês, que vem de gírias nordestinas? E eu também não conhecia, porque eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então esse tipo de coisa foi bem desafiadora, mas foi muito bacana. Vocês bem sabem, o Homem do Rodo ele é o registro da busca incessante do Roger em função da Pinga. O Homem do Rodo existe por causa da Pinga. A Pinga é o grande projeto do QC, é a história contada por todos, onde nós nos metíamos em altas e mirabolantes aventuras ou desventuras. É o projeto que todos nós acompanhávamos e o Roger é um dos fãs mais notáveis da coisa. E a cruzada dele era para que o Lucas escrevesse, porque com o tempo o Lucas se tornou o autor solo da Pinga, então a gente queria que ele escrevesse a Pinga. Então o Homem do Rodo é o registro dessa cruzada do Roger e também uma certa forma de estímulo, né? Vocês veem que no fim da primeira temporada, a tempestade que aparece no fim é a tempestade do primeiro capítulo da Pinga. Então, o Homem do Rodo seria uma prequel, seria um chama pra Pinga. Mas deixa que no fim acabou não sendo, né? Porque a segunda temporada segue com o seu enredo próprio. Mas a questão é justamente essa. O Roger cobrava o Lucas e o Lucas respondia. Quando sair, sai. Bom, pessoal, então o Caetano fala muito sobre a Pinga, que o Homem do Rodo suplantou a Pinga, o Roger nas histórias do Homem do Rodo cobra a Pinga. Eu vou tentar falar pra vocês rapidamente o que seria a Pinga. Basicamente, nunca ouvi Pinga, na minha opinião, né? É o quê? Sempre foram as Crônicas Proibidas. Porém,
No período que o Quartel Canvete começou, houve uma imagem na internet do mestre Masami Kurumada deitado bebendo saquê. E foi bem também o período em que Next Dimension foi lançado. E Next Dimension dividiu a opinião de muitos fãs, inclusive a nossa, que é bem conceituada, a qual mostra muitas escolhas ruins que não representam a ideia transmitida no clássico dos Cavaleiros do Zodíaco. E isso fez com que muitas pessoas na época falassem que o vício do mestre em saquê fez com que Next Dimension surgisse com ideias completamente aleatórias. Então Gabriel Galvão, ao olhar para a pinga, que também era uma salada de frutas na época, disse, bom, se Next Dimension é fruto do saquê do mestre Masami Kurumada, então a pinga seria, né, a obra que o Lucas está escrevendo. E basicamente o título das Crônicas Proibidas também foi suplantado pela piada da pinga, né? Porque o grupo prefere muito mais, né, a treta e tirar onda do que de fato uma coisa mais séria. Acabou ficando pinga. Também consegui pegar uma linguagem que transpusesse mesmo esse humor que tem. Foi algo interessante, porque eu tive que pensar de uma forma um pouco mais informal em alguns casos, mais formal em outras, dependendo de qual personagem estavam falando. Porque cada um deles tem um jeito, assim como cada membro do QC. Tive então que pesquisar muitos equivalentes para expressões, para certas palavras, tudo isso para tentar encaixar de uma forma que fizesse sentido para um falante de francês. Isso não se resume só à França, mesmo que lá eles tenham um mercado de quadrinhos bem interessante, que eles estão acostumados, por assim dizer. E então vocês podem me perguntar como foi criar o enredo do Homem do Rodo, como foi criar as piadas do Homem do Rodo, como foi abordar essas questões dos membros e tal. E eu diria a vocês que foi bastante natural, porque a convivência do quartel é aquela, a vida que nós temos nas causas é aquela, então passar para o papel não foi difícil. Os membros olhavam para aquilo, os membros riam, porque é aquilo ali, a nossa vivência, a nossa convivência é aquilo ali. Tantos momentos engraçados, nas cobranças do Roger, nas maldições dele pelo Riaio e coisa parecida, como também nos assuntos mais sérios, como por exemplo, a partir da segunda temporada nós abordamos o plot do Sambi Sambi, do fake, que durante meses atazanou a gente porque nós fazíamos esse trabalho com Cavaleiro do Zodíaco, esse trabalho com as Scanlators e tal, e eles simplesmente vinham perturbar com a intenção de perturbar, e eu questionava eles de volta, eles mandavam mensagem e eu perguntava, não tem nada melhor para vocês fazerem, tipo, tem tantos assuntos pelos quais vale a pena discutir, vale a pena você realmente brigar e vocês vêm molestar a gente por causa de Cavaleiro do Zodíaco. Mas aí a gente vê o nível das pessoas com que a gente tem que lidar, então vai pro papel também. Na segunda temporada eu resisto desses ataques que nós sofremos, dessas perturbações. E então, no ano passado, com a queda da Mangá Livre, né, por algum motivo o QC recebeu uma parcela de culpa em relação a isso, e mais uma vez vieram nos molestar que a culpa é do QC e acabar e vai morrer e tal. Parece a dona. E eles disseram, a história que você escreve, que se gaba, não conta a verdade. Como assim não conta a verdade? Por meses vocês ficaram mandando mensagem pra gente de holocausto e tal, e você quer dizer que isso não é verdade? É um nível de demência que certas pessoas têm, tem problema na cabeça, e a gente tem que lidar com isso. Então, vai pro papel, não tem o que fazer. O Homem do Rodo tem trabalhado em cima disso, né? A primeira temporada é justamente a busca do Roger em relação à elaboração da pinga. A segunda temporada é essa ameaça do holocausto. E a terceira temporada é o desenrolar disso. E a terceira temporada justamente tem saído, mas no nível de quando sai, sai. Quando sai, sai, porque a vida não tá fácil pra ninguém e a gente tem que correr atrás das coisas, né? Ao invés de ficar fazendo fake e perturbando o juízo dos outros. A gente tem mais o que fazer. Boleto pra pagar. Sobre o Mangá Livre, eu acho realmente uma pena, porque é a terceira vez que eu vejo um grande acervo sendo completamente destruído na internet. Já vi algumas vezes isso acontecer na antiga rede social do Orkut, mas vendo hoje a perda do Mangá Livre, eu acredito que ela é uma perda irreparável. Por quê? Muitos grupos de scans não existem mais, foram grupos que foram criados para fazer com que uma determinada obra acontecesse. E esses grupos trouxeram uma tradução para obras que muitas vezes não vieram para o Brasil, nem de forma publicada e nem de outra forma possível. Então, são obras que se perderam para sempre.
Mas, por incrível que pareça, o Quartel Canvete foi acusado no período da queda da Manga Livre como sendo uma possível vingança da nossa parte, já que hoje eu trabalho de forma oficial para a Manga Plus, fazendo a obra de Chainsaw Man, e acabamos sendo acusados, tivemos nosso site hackeado, e isso daí foi uma coisa que foi realmente assim, um episódio banal, infelizmente foi um episódio banal, porque é visível que foi uma diretriz vinda de cima, né? Não teria sido algo feito por nós, não teria como ter sido feito algo por nós, até porque nós não teríamos interesse nenhum em fazer com que a plataforma caísse, né? E tantas obras que foram traduzidas por tantos scantrades que não existem mais hoje ficassem completamente esquecidas e se tornassem uma mídia perdida, mas infelizmente isso daí faz parte. E como nós estamos sendo perseguidos já faz 10 anos pelo mesmo grupo, sempre com as mesmas formas de tentar fazer com que nós sejamos mal vistos, a gente já está mais que acostumado e vocês podem conferir isso, né, no Homem do Rodo, da qual a gente satiriza esse tipo de comportamento, né, por parte dos nossos perseguidores. Mas como as histórias do Homem do Rodo são todas muito específicas, porque elas vêm de histórias internas e das piadas do QC, é um pouco mais complicado. Tiveram casos em que eu não consegui transpor assim de forma tão fácil e tive que adaptar algumas coisas. Enfim, foi um desafio, foi muito interessante. Eu já apresentei um trabalho sobre isso, estou fazendo meu TCC sobre isso, e eu acho que O Homem do Rodo é uma história muito bacana. Quando tu começa a entender mais o que está acontecendo ali, fica melhor ainda. E mesmo para quem não está muito por dentro, consegue sentir a dinâmica, consegue ver esse humor. Fala, galerinha do QC! Eu sou o TT do Espaço em Branco. Tá tão engraçado hoje, seu... Eu sou o animador e eu trabalho também nas comics de Homem do Rodo, tanto da Season 1 quanto da Season 2. E basicamente eu me divirto muito fazendo isso. É tipo, muito legal. Boa parte da história tem suas partes sérias, mas a que eu mais gosto de trabalhar são nas partes engraçadas aqui. Meu Deus, é muito foda desenhar cada parte ali do jeito que eu quero e tudo mais. Em questão de animação, que por mais que só tenha uma, eu me inspirei bastante em algo mais cartunesco, assim, sabe? Não puxado muito pro anime, que, falando a verdade, naquela época em si eu não sabia muito bem como fazer algo mais complexo. Hoje em dia eu sei, mas então algo mais detalhado, algo mais bem complexo vai vir mais pra frente, sabe? Que eu já tô trabalhando em algo desse tipo e tô tentando melhorar nessa questão de animação. Mas em questão da comic, a gente já tem pronta a primeira temporada. E a segunda temporada eu ainda tô no processo, mas em breve vai chegar, completamente com um traço diferente da primeira, que obviamente passou bastante tempo desde a primeira que eu fiz. Então fiquem ligados. Como é ver o Homem do Rodo sendo levado para outros públicos? Como é o projeto do Homem do Rodo sendo desenvolvido, enfatizado de várias formas assim? É algo muito legal, mas para mim ainda é estranho, porque para mim o grande projeto ainda deveria ser a Pinga. Seria o projeto principal do QC. Eu não esperava que com o tempo o Homem do Rodo fosse suplantar a coisa. O Homem do Rodo tem lá suas vantagens, certo? É uma história em quadrinho, no sentido é mais visível do que um texto escrito, como era a versão da Pinga. Eu até cheguei a desenhar o primeiro capítulo da Pinga Média e tá salvo, né? Eu só não sei onde, mas tá salvo em algum canto. Mas aí a questão é justamente essa. A gente vê o Homem do Rodo se tornando o projeto mais notório e tal. E o Lucas tem essa ideia de abrir e divulgar ele para o grande público. Eu não tenho problema com isso, mas como a gente vai ver, as pessoas vão estranhar quando o Homem do Rodo estava lá no Manga Livre e a gente viu os comentários do pessoal e eles basicamente diziam: não entendi nada. Sim, porque são piadas internas para o público interno do QC. Quem vai entender é o povo do QC. Mas o Lucas tem essa ideia de compartilhar, né? É feita a abertura, né? Com a parceria que nós tivemos com o Hakuren na época, e tem esse projeto de tradução para vários idiomas. Então você vai ver lá na página do QC do YouTube o Homem do Rodo em vários idiomas. É um projeto que justamente é uma ideia justamente de alargar e expandir a coisa. Se o povo vai entender ou não, eu não sei, mas a mim também não importa, porque não foi feito para isso. Foi feito por QC. Mas, ainda assim, é muito legal ver essas versões. Tem a versão que o Tete tem produzido, teve a versão que o Matheus fez também.
E eu acho bem da hora. Mas ainda assim, essa ênfase que tem sido dada, essa importância que é dada a esse projeto é algo bem legal de se ver e nós somos gratos por isso. Então, a você que me assiste, que se interessa, ao Lucas e ao pessoal do Quartel Canvete que gostam, obrigado, muito obrigado. A ideia, então, pessoal, de trazer essa pluralidade do Homem do Rodo, ela realmente partiu de mim, não foi algo vindo do Caetano, porque o Caetano já tem uma ideia bem acimentada a respeito do que é o Homem do Rodo e para quem que o Homem do Rodo tem que se dirigir. Mas eu acreditei que seria muito legal o Quartel Canvete passar a deixar de ser somente uma bolha e também a passar a ser conhecido do público. Então, foi conversado com alguns artistas como Wagner Matheus, como Tete do antigo Espaço em Branco, né? Para que eles trouxessem uma nova cara para o Homem do Rodo e fosse mais fácil de ser acessável e fosse mais acessível para que um outro público também, né, tivesse contato com ele. Inclusive, nós também fizemos o trailer do Homem do Rodo com a Hakuren Studios, né, pelo traço do Davi Ayala. Enfim, nós buscamos fazer com que essa obra ficasse mais plural para que trouxéssemos um novo público e nós voltássemos a ter a antiga comunicação que nós tínhamos na época de Scantrade com outros fóruns. Como o Quartel Canvete já teve muitos contatos com fóruns franceses, os fóruns russos, os fóruns alemães, os fóruns espanhóis, nós gostaríamos que novamente esse público também voltasse a ser cativo do quartel. Então, foi a forma que eu encontrei, foi justamente buscar outros profissionais que trouxessem luz para essa obra e buscasse tradutores que fizessem justamente essa versão. E por isso que a Débora hoje aqui é uma das pessoas que está sendo homenageada nesse documentário. Então, recomendo muito a leitura em português e, para quem souber o francês, a versão que eu fiz, então, a pedido do QC, que já está disponível no site.